Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém? Bom dia. O Senhor é bom. Você pode dizer que o Senhor é bom? Fala para o seu vizinho que está do seu lado aí. Diga para ele: o Senhor é bom. Aleluia. E o que é mais maravilhoso que a sua graça e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse nome há poder, nesse nome há salvação, há esperança. Acredite, acredite de todo o seu coração. Quando eu falo para você acreditar, não é só no momento de bonança, de festa, de alegria, mas também às vezes em momento de dor. Como, pastor, eu posso conseguir? Está doendo. É possível, é possível. Por isso que Ele nos deixou as suas escrituras sagradas, para nós nos inspirarmos pela fé, por homens e mulheres comuns, como eu e você. Os seus relatos estão escritos aqui, para a gente crer, para a gente inspirar e acreditar e continuar firme, sem duvidar. Sem duvidar. Porque quando a gente duvida, a gente anula completamente a nossa fé. É por isso que muitas pessoas não estão entendendo por que eu ainda não recebi a resposta. É porque você permitiu que entrasse a dúvida. Pastor, como é que eu faço para não permitir que a dúvida entre? Você deve declarar a palavra de Deus. Não aquilo que você está vivendo, não as circunstâncias que você está passando, mas você deve declarar o que a palavra de Deus diz para você. Eu quero louvar a Deus pelos inúmeros testemunhos que nós temos tido, recebido. Alguns nós estamos gravando. E eu tenho pedido para o nosso irmão responsável ali pela projeção e som, que grava as mensagens, gravar e mandar no grupo da igreja, para edificar a sua fé. Eu me converti com testemunho. A minha fé ela é muito edificada com testemunhos. A palavra de Deus são relatos de testemunhos de pessoas que viram o agir e o poder de Deus, ficaram tão impressionadas que escreveram. Quero dizer para vocês nessa manhã que eu tenho estado muito edificado, né? Eu vou ver se eu seleciono um testemunho ou outro. Hoje não dá, que nós ainda vamos ceiar, mas na semana que vem, se você tem algum testemunho de algum milagre, de alguma intervenção divina, né, nesse período de oração, contemplando a Cristo, o Senhor respondeu suas orações, preste atenção, essa é uma dádiva de Deus, e esse testemunho é para a glória do Senhor, amém? Eu te convido a testemunhar. Você precisa falar para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem recebeu uma resposta aqui? Levanta a mão quem teve uma intervenção do Senhor divina. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou falar o testemunho que eu tenho ouvido, né? Vou deixar com que os próprios irmãos, assim que tiverem oportunidade de testemunha aqui, nós vamos abrir espaço no domingo que vem para isso. Mas eu quero desafiar você a testemunhar. Pastor, eu fui muito abençoado na sala de oração. Por favor, testemunhe. Quantos testemunhos eu tenho recebido dessa abençoada sala de oração? Pastor, vai continuar a sala de oração? Normalmente, crente precisa orar. Carro sem combustível não anda. Você pode até, em vez de abastecer, colocar gasolina, se for flex. Tem crente que é flex, né? Ele quer ir pro álcool já essa semana. Não, pastor, deixa eu ficar mais tranquilinho. Não quer mais pagar o preço, né? Quer pagar um preço mais barato. Não, nós vamos continuar orando. Por quê, pastor? Nós estamos em período de pandemia. O nosso país está em crise. Nós ainda temos muita gente para alcançar nessa cidade, na Grande Vitória, nesse estado. Amém, irmãos? Para a glória do Senhor, eu quero desafiar você a permanecer firme na oração.
Amém? Glória a Deus. Eu só vou dar um testemunho, só um, mas esse é meu. Esse é meu como pastor, supervisor do estado. Eu tive semana retrasada com o meu pastor lá em Goiânia, juntamente com meus colegas supervisores de estado. E, irmãos, aconteceu algo poderoso. A gente ora para abrir igreja. E nesse período de pandemia, irmãos, como que abre igreja? As igrejas fechando. E aí Deus alinhou poderosamente. Olha para mim. Eu nem imaginava abrir videira em Aracruz. Nem imaginava. Irmãos, está chegando até dia 30 de novembro. Está chegando uma família pastoral lá de João Pessoa. Eles estão vindo, estão sendo transferidos para pastorearem, desbravarem, plantarem a videira em Aracruz. Dê um forte aplauso ao Senhor. Sinceramente, a Bíblia diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Em relação a tudo que nós pedimos, meus cartões andam aqui, ó. Ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu não pedi videira em Aracruz. E Ele está dando para nós. Ele dá além, muito além. E eu quero testemunhar para você. Esse é o Deus que opera maravilhas. Então, se você começar a receber aí, videira está chegando em Aracruz. Se você conhece alguém, se você começar a ver uma rede social bombando lá no Facebook, Instagram, videira em Aracruz, você já sabe, ore conosco. Cadê os líderes de célula? Levanta a mão. Irmãos, orando todo mundo pela plantação da videira em Aracruz. Pastor, o que é que nós precisamos? Ei, de tudo. Não tem nada lá. Alguns pastores me ligaram: pastor John Richard, tem alguém lá? Não tem ninguém. Ele, então, mas e aí? O Senhor vai fazer. Se Ele chamou, Ele vai fazer, Ele vai capacitar, Ele vai suprir, amém? Aí eu falei logo, a gente começou assim lá na Europa, lá no Porto, não tinha ninguém, começamos com uma célula. E quantas outras regiões da Península Ibérica ali, Deus vai fazer aqui em Aracruz. Amém? Então eu só queria pedir de você o seu encargo. Quando lembrar, esse mês todinho, o resto de outubro, mês todinho de novembro, orando pela videira em Aracruz, a plantação, pela transferência do pastor, a mudança dele. Nós oramos, precisamos orar por contatos, amém? Por famílias. Vamos orar para que Deus nos dê contato. Alguém conhece alguém aqui em Aracruz? Tem parente? Oh, rapaz, vocês são de Deus demais, hein? Tem gente nesse Brasil inteiro, aleluia, né? Glória a Deus. Por favor, não hesite. Não hesite. Passe o contato para nós. Nós vamos agendar uma visita para essas pessoas. Vamos abençoá-las. Em nome de Jesus, nós queremos aí fazer pelo menos um network, uma rede de contatos para levantar pelo menos 20 pessoas, amém? Ali em Aracruz. E nós também vamos fazer nesse mês de novembro ainda, não sei que dia, nós vamos fazer uma missão. Vamos sair daqui de manhã e vamos passar o dia lá em Aracruz, evangelizando, pregando a palavra, levando o evangelho, amém? Quem se dispõe a fazer isso? Aleluia. Vamos fazer missão. Às vezes você pede para Deus te enviar para a África, né? Pois é. E o Senhor quer te enviar aqui, ó, para abrir igreja em Aracruz conosco. Então deixa Deus te usar. Vamos evangelizar, vamos pregar a palavra. E quem tem um testemunho, me procure o seu líder de célula e fale para ele o seu testemunho, que nós vamos dar oportunidade para os irmãos no próximo culto a testemunhar, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 1 em diante. Eu quero falar sobre prosperar em tempos de crise. A gente imagina que prosperidade só é em tempo de abundância. E eu vou testemunhar para você, antes da pandemia, na crise que o Brasil começou a passar, de uns 3 anos para trás para cá, irmãos, muita gente migrou.
para fora do país, principalmente para países ricos. Quem percebeu? Quem lembra disso? Quer dizer, preste atenção, são pessoas que estão vivendo aqui, e aqui está passando por crise. O que elas fizeram? Eu vou para lá, porque lá é que tá bom. E aí vai para lá, vai lá para a terra abençoada, né? Que assim a mídia diz. Mas chega lá, parece que continua lá, porque nem aqui prospera. E as notícias que eu recebi logo assim o ano seguinte, né? Gente, foi impressionante. Pessoas que precisaram voltar pedindo ajuda das suas famílias no Brasil, porque nem dinheiro da passagem tinha para voltar. Estavam meio que quase passando fome, porque não encontrava emprego, porque não deu certo, ficou ilegal, enfim, esse tipo de coisa toda. Foi impressionante. E aí, por que eu estou falando isso para você? Eu quero te mostrar que em tempo de crise, não é tempo de você se mover se não for em Deus. Amém? Não é tempo de sair do lugar que Deus te plantou, que Deus te colocou, e seguir com base em propostas. Nós não andamos com base em proposta, nós andamos com base, irmãos, em propósito. Eu, como pastor, ministro isso incansavelmente na vida dos meus irmãos, porque eu sei que às vezes as circunstâncias nos deixam atribulados, nos deixam, sabe, angustiados e até mesmo às vezes esquecer do propósito. Mas constantemente eu falo de propósito. Eu quero ilustrar aqui para você, no encerramento desse jejum, que é possível prosperar, mesmo o Brasil passando uma crise política sem precedente. É possível prosperar no Brasil, mesmo o Brasil passando uma crise financeira sem precedente. É possível prosperar na nação brasileira, mesmo o nosso Brasil, nosso querido Brasil, passando uma crise de pandemia sem precedente. É possível, irmão, diga eu creio. Creia de todo o seu coração. E aí eu quero voltar aqui, ontem eu estava ministrando para os empreendedores. Que reunião abençoada, que palavra poderosa que o pastor Alain trouxe para nós. Deus tem um mistério, pastor Alain, com você, com os empreendedores, hein? Gostei. Eu fui inspirado. Quem estava aqui foi inspirado também? Levanta a mão. Que reunião abençoada. Tantos testemunhos, dava nem vontade de ir embora, né, Caio? Né? Não dava vontade de ir embora, mas foi poderoso. Irmãos, preste atenção. O Senhor tem cuidado de nós. E a palavra para nós, sabe qual é? Eu compartilhei ontem com os irmãos. É crer em Deus. É confiar em Deus de todo o nosso coração. Sim, é isso. E não somente crer em Deus e confiar, mas é também rejeitar toda dúvida. Toda dúvida, sabe, rejeitar mesmo, renovando a mente, arrancando da mente, pensando em outra coisa, ocupando com a mente outra coisa. Então diga crer, amém, diga confiar, diga de todo o coração. Segunda coisa, não duvidar. Não pode duvidar de que Deus pode fazer. E a terceira coisa, irmãos, se assim você crê e não duvida, falar, declarar o que a palavra de Deus diz. Eu quero ilustrar hoje para você a vida de Isaac, que passou uma tremenda crise e a Bíblia fala que ele prosperou. Acompanhe comigo aí Gênesis 26:1. Sobrevindo fome à terra, sobrevindo o que, gente? Então dá para perceber, alguém está passando fome aqui? Graças a Deus não. Havia fome sobre a terra. Alguém tem ouvido falar de algum brasileiro passando fome? Nós estamos com um projeto, fizemos sábado, né, o nosso projeto do almoço beneficente.
Tivemos quase 140 marmitex vendidas, doadas. Abençoamos 2 orfanatos. Amém, irmãos? Eu posso ouvir um glória a Deus? O brasileiro tem esse coração muito solidário. Glória a Deus pela sua vida que participou ativamente, envolvido nisso. Mas ninguém tem ouvido alguém passando fome, né? Mas aqui sobreveio fome à terra. Além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Aleluia. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Olha só a promessa de Deus. Olha só Isaque se voltando para a promessa, não para as propostas, não para as circunstâncias, não em pensar em voltar para o Egito. Não. Versículo 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O que é isso? Que palavra poderosa, irmãos. Mesma palavra que foi sobre o seu pai Abraão, foi sobre o filho Isaque. Assim são as promessas do Senhor, vai de geração em geração. Confie, acredite, não duvide. Versículo 6: Isaque, pois, ficou em Gerar. Onde que ficou, irmãos, Isaque? Aonde Deus o havia plantado. Um lugar de quê? De fome. Havia fome. Muita gente migrando, indo embora. É muito triste ver um ente querido indo embora por causa de fome, de necessidade, você não poder ajudar, dar um emprego, abrir portas, pagar o aluguel, comprar uma casa. É difícil isso, né? Muita gente indo embora. Isaque, com base na promessa de Deus, ele decidiu ficar. Olha só que poderoso isso. É inspirador. Vamos ler juntos o versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Gerar é o lugar da promessa. Onde é o seu Gerar? É a sua família, a sua esposa. O seu marido não é para largar não. Quem mandou? É a cidade onde Deus te estabeleceu. Eu sou lá de Manaus, mas Deus me estabeleceu aqui em Vitória, na Grande Vitória. Esse estado é Gerar para mim. E o nome até combina, né? Gerar. O nome até combina. Vai gerar os seus filhos. A sua bênção vai ser gerada aí. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Que bênção. Que bênção é isso. Entenda. Versículo 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como pois disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu traído sobre nós grande delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Vamos ler juntos o 12.
semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Que coisa, hein? Que situação. Irmãos, preste atenção, olha a graça, olha o favor de Deus sobre a vida de Isaque. Isaque era abençoado, sim ou não? Muito. Mas Isaque era homem comum, como eu e você. Ele ficou com medo de dizer que Rebeca era sua esposa, e aqueles homens matarem ele por causa da sua mulher. Bem, um homem matar outro homem por causa de uma mulher significa que ela era muito bela, né? Muito bonita. Então ele disse: é minha irmã. Mas aí o rei pega ele depois de algum tempo, né? E vê ele acariciando ela e fala: rapaz, como é que você fala isso? Você tá doido? Você podia ter atraído juízo sobre nós. Alguém ficava com a tua mulher. Presta atenção, literalmente Isaque mentiu. Você não tem problema com mentira, né? Não. Ainda mais quando a sua vida está em risco, né? Ou o seu emprego em risco, ou aquela comissão em risco. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Por que isso foi colocado na Bíblia? Para você ver que Isaque era homem comum, como eu e você, sujeito a falhas. Por causa da tentação, ele foi tentado para salvar a sua vida, e ele mentiu, irmãos. Mas preste atenção, nem por isso Deus deixou de abençoá-lo. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, muita gente. Aleluia. Então você vai me entender melhor. Quando o seu filho faz algo que lhe desagrada, que desagrada você, pai, que desagrada você, mãe, você pode até corrigi-lo, mas o seu sentimento não muda por ele. Por que nós achamos que o amor de Deus muda em relação a nós quando nós pecamos? Sabe o que é impressionante? Depois de todo esse episódio de mentira, de engano que Isaque viveu, a Bíblia diz aí, olha, o versículo 12, vamos ler juntos? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Quem que o abençoava? Independente do que ele fazia de errado. Ah, pastor, então eu vou errar. Meu irmão, uma coisa é certa: quanto mais você se achega à luz, quanto mais você se achega ao Senhor, quanto mais você entende a revelação do amor de Deus e você ama o Senhor, você quer agradá-lo. É igual a pessoa amada. Eu conheço alguns homens que eram bandidos, safados mesmo. Quando eles conheceram uma mulher que eles amaram, eles largaram todas as outras e passaram a viver só em prol daquela mulher. E os amigos não acreditavam, não, implicava com eles e falavam dele tudo, mas ele permanecia fiel por causa do amor. Diga: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor de Deus suporta você, suporta suas falhas, é incondicional. Se um pai que é mau sabe dar boas dádivas para o seu filho, quanto mais o nosso Pai Celeste. Diga: Deus me ama, por isso eu sei que independente do que eu faço ou deixo de fazer, Ele me ama. O seu amor não diminui e nem aumenta. Diga: o seu amor é o mesmo por mim. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Isso é poderoso. Mas você é um filho que traz alegria para o seu pai? Ou você é um filho que traz tristeza? Você é um filho que traz desgosto para o seu pai? Ou você é um filho, uma filha que traz regozijo para o Senhor? Eu quero ser um filho que traz alegria para o meu pai.
Eu, antes de aceitar as propostas dos meus amigos, quando eu era mais jovem, para roubar assim no supermercado, né? Pequenos furtos, pequenos delitos. Eu pensava nos desgostos que minha mãe ia sofrer. E eu falava, eu não posso trazer esse desgosto para minha mãe. Quando meus amigos me ofereciam drogas, você jovem que está me ouvindo aqui, bebida, eu bebia cerveja. Quando eu tinha meus 16 anos, comecei a beber cerveja. Mas quando eles me ofereciam aquelas bebidas destiladas, aquelas coisas malucas, eu falei, eu pensava só no sofrimento da minha mãe, dela chorando assim compulsivamente. Eu falei, não posso trazer esse desgosto para minha mãe. Eu não posso nem pensar no meu pai. Pensava na minha mãe. Um filho que entende o amor e o zelo da sua mãe, dos seus pais, do seu Pai Celestial por si, quer agradá-lo. O amor é recíproco. Então não é uma questão de fazer ou deixar de fazer coisas. É uma questão, irmãos, de querer viver e desfrutar da graça de Deus intensamente, desfrutar da presença do Senhor. Eu espero que nesse jejum você tenha contemplado o Senhor através das leituras que nós fizemos, confissão da palavra, se apegando às promessas do Senhor, mesmo em crise, numa terra de fome. Isaac vacilando, mas a Bíblia diz que ele creu e por isso ele semeou e ele permaneceu na terra da promessa, e ali ele prosperou a 100 por 1. A sua bênção era do Senhor. Deus o abençoou, Deus o abençoava, Deus o amava. Deus ama você. Oh, aleluia! E Ele está aqui, e é Ele quem ministra o seu coração nessa hora. Talvez você me pergunte, pastor, por que eu não sinto esse amor? Por que eu não experimento disso? Porque você não consegue mudar o seu coração. O coração do homem é duro, feito pedra. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa pedir para Ele, Senhor, quebranta o meu coração. A Bíblia diz que Ele não resiste ao contrito, ao quebrantado de coração. Ele não resiste, mas não é só chorar não, meu irmão. Tem muita gente que chora aí, é lágrima de crocodilo. Vacilou, mostra os dentes, nem mastiga, engole. A presa viva, cruz credo, né? Misericórdia, livrai-nos, Senhor, do mal. Mas voltando para cá, quebrante o seu coração, mude o seu coração, mude a sua atitude. Só quem perde é você, quando endurece seu coração para o Senhor, ou para os enviados do Senhor. Quem lembra que nos evangelhos tem cidade inteira que fechou o coração para Jesus? Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Cafarnaum! Que poderia ter aberto o coração e recebido muitos milagres, mas não recebeu. Por quê? Não receberam Jesus, não receberam os enviados de Jesus. Quisera que Sodoma e Gomorra tivessem tido oportunidade, seriam salvas de tamanho juízo. Nós olhamos para Isaac, nós vemos, e está na Bíblia, tá? Põe aí o 13 também, vamos ler juntos o 13. Vamos lá. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou o quê? Não, pastor, isso é doutrina, né, da prosperidade. Não, irmãos, isso é Bíblia. Crente prospera, filho de Deus prospera, amém? Glória a Deus. Muda a sua mentalidade,
Muda a sua mentalidade. Crente prospera, Deus quer abençoar você, é o que diz a palavra do Senhor. Enriqueceu-se o homem. Que homem é esse? Isaque ficou riquíssimo. Versículo 14: possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Que é isso? De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Misericórdia. Inveja. Oh, maldita inveja. Que coisa, hein? Pastor, eu tenho medo de prosperar por causa da inveja. Meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. A palavra de Deus é mais na sua vida. Maior é aquele que habita em vós do que aquele que habita no mundo. O diabo não tem todo esse poder, não. Nós vimos que Isaque, ele foi alguém que prosperou no meio de um tempo de fome. Eu quero terminar esse culto falando para você que nós vamos ceiar, e essa é a palavra, essa é a ceia da prosperidade, essa é a ceia do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Todas as coisas foram preparadas para Isaque, simplesmente, sabe por quê? Porque ele era filho. Diga: eu sou filho. A Bíblia fala em Gálatas, põe para mim, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga: eu sou herdeiro. Você é herdeiro, creia, está aqui. É a palavra de Deus que diz. Isso aqui é a palavra do Senhor para você hoje. E se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui? Aleluia. Ele fala, ó, também sois descendente de Abraão. Diga: eu sou descendente de Abraão. Preste atenção, igual Isaque. Olha só que poderoso. E o que? Herdeiros segundo a promessa. Aquela promessa que havia sobre Isaque, procedente de Abraão, também está sobre a sua vida. Então, por isso, irmãos, hoje feitos filhos de Abraão, eu e você, nós estamos em Cristo, e por isso nós vamos herdar, nós vamos experimentar verdadeiramente dessa semente de Abraão, dessa promessa de Abraão, as mesmas dadas a Isaque, a mesma herança que foi sobre a vida de Isaque, é sobre a sua vida. Por isso eu e você podemos dizer que somos como Isaque. Diga: eu sou como Isaque, e eu vou provar mais forte da mesma bênção que ele experimentou, eu vou experimentar. Você crê? Quem confessa, rejeita a dúvida. Quem crê, quem confessa, quem declara. Por isso que você vê o nosso culto muito dinâmico, as células, as orações. Repete comigo, vamos fazer uma confissão juntos. E tá, Deus, estou cansado desse negócio. Não entendeu ainda. Quando você confessa, quando você proclama, você está confirmando que você creu e rejeitando a dúvida. Você está focado. Não quer dizer que não vai vir pensamentos contrários, né? Você não pode impedir de um pássaro pousar na sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer um ninho. Sai daqui, vai para lá, aqui não. Mas tem gente que prefere estar com um ninho na cabeça, consegue me entender? De pensamentos contrários, negativos de morte, do que ficar com a palavra de Deus. Fique com a palavra. Sabe, irmãos, nesse texto nós vemos muitos princípios espirituais que nos capacita a viver em tempos de crise.
essa herança que Isaac recebeu também é nossa, é para mim e para você. Mesmo ainda que eu e você não estejamos na posse dela. Talvez está acabando o jejum, você, pô, pastor, Deus não respondeu minhas orações. Em Gênesis 26, capítulo 26, versículo 1, Isaac ainda não tinha recebido a promessa. E as propostas eram muitas. Uma delas era voltar para o Egito, mas ele não voltou, ele creu. Continue crendo. Eu vim dizer para você hoje, continue crendo, não duvidando. Não duvide e continue declarando, proclamando as promessas do Senhor na sua vida. Amém? Se posicione em relação a isso. O Senhor vai fazer, o Senhor vai operar, porque Ele é o dono do ouro, da prata e do bronze. Ele é o dono de tudo. Ele transfere riquezas, irmãos. Ele transfere para quem Ele quer, Ele dá para quem Ele quer. E a Bíblia nos mostra que isso aconteceu em diversas passagens bíblicas, como por exemplo na Páscoa no Egito. Ele transferiu as riquezas dos egípcios para os israelitas. Que coisa, hein? Depois, quando acabou a praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, os egípcios desesperados despacharam os israelitas. Vão buscar o Deus de vocês, podem ir. Faraó disse, podem ir. E eles ainda fizeram mais, arrancavam as suas joias e davam para os israelitas. Eles mesmos davam para os israelitas. Que coisa, hein? Aconteceu isso na vida de muitos irmãos aqui no nosso meio. Nesse período de jejum foi poderoso. Tudo porque, pastor, Deus rouba então das pessoas? Não, Ele é dono de toda a terra. Amém? E tem gente que tomou posse daquilo que não era deles. Ok? Deus, por ser o dono de toda a terra, o que Ele faz? Ele transporta, Ele transfere para mim e para você as suas bênçãos, a posse delas. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Ele é o proprietário. Ele dá para quem Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Essa transferência de riquezas acontece também em tempo de fome, em tempo de escassez. Também, quem lembra da história de José aqui, diga amém. Irmãos, em tempo de fome, de escassez, José é levantado como segundo homem do Egito. Uau! Quem esperaria? Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Diga glória a Deus. Nós estamos proclamando que esse ano, será que é possível 2020 ser ainda o ano da abundante chuva? É possível sim. Eu tenho visto e ouvido o testemunho de vários irmãos que têm testemunhado da chuva abundante do Senhor, do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Eu acabei de testemunhar para você que em plena pandemia muitas igrejas estão fechando, irmãos, porque não consegue congregar o povo dispersou, não volta mais, fecharam muitas igrejas. Nós estamos abrindo mais uma igreja em plena pandemia. Isso é cuidado do Senhor. Vocês vão ouvir os testemunhos aqui domingo, não perca. Domingo que vem um testemunho poderoso. Assim acontece conosco também. É o Senhor que nos abençoa. No Egito, irmãos, essa questão natural, esse exemplo do Egito é uma questão natural de que eles plantavam, eles viviam da terra, eles ajeitavam com o pé, eles viviam olhando para baixo,
porque tudo era na força do braço, é o homem dependendo do homem, da força do seu braço, vivendo das circunstâncias. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus, ele não vive com base, irmãos, a andar por vista, ele vive com base em andar pela fé. E aqui em Deuteronômio, versículo 11, no final diz: da chuva dos céus beberás água. Isso significa que nós olhamos para o alto, não ficamos olhando para baixo, e dependemos do Senhor. É Ele quem faz na nossa vida, é Ele quem opera. A nossa bênção vem do alto, vem do Senhor. Isso é poderoso. Ageu capítulo 2, versículo 19: até hoje a videira e a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante, vamos ler juntos? Abençoarei vocês. Quem que nos abençoa? Seu patrão só é um instrumento. Esse cliente aí que é 50% da sua carteira das vendas, é só um instrumento. Não ponha seu coração nele. Não precisa bajular, trate bem, ok? Mas não precisa bajular, você tem que confiar, crer no Senhor e não duvidar. No Egito andamos por vista e não por fé. A bênção acontece quando nós dependemos de Deus. Repita assim comigo: a bênção vem sobre mim quando eu confio e não duvido. Fala para o teu irmão: não duvida. Fala para ele continuar crendo. Foi o que Isaac fez. Continuou crendo, continuou acreditando. Eu digo para você, meu irmão, você não precisa ir para o Egito. Não vá para o Egito. Não se dobre a propostas. Eu digo para você, todo irmão que vem, compartilha comigo: pastor, eu recebi uma proposta e tal. Eu falo: irmão, é de Deus, tem certeza? Aí dependendo da proposta, eu falo: irmão, eu não vejo como isso sendo algo de Deus para você. Olha, vai comprometer isso. Eu ainda falo para aqueles que eu tenho liberdade, quando a proposta é indecorosa, né? Mas ainda assim, às vezes os irmãos vão. E eu digo para você, um mês é questão de tempo, 1 mês, 2 meses, estão de volta, frustrado, chateado, desanimado. Não vive com base em proposta, vive com base no seu propósito que Deus te deu. Não vá para o Egito, não ande por vista, não procure meios para não depender de Deus. Nós somos abençoados, apesar das nossas falhas. Ele nos ama e Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Acredite, confie. O Salmo 23 é maravilhoso. Eu não tenho mais tempo de ler, mas a Bíblia diz, e eu vou lembrá-lo, que o Senhor, Ele é o nosso pastor, amém? Ele nos faz andar por pastos verdejantes, águas tranquilas. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que Ele, diga a Ele nos toma pelas mãos e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas também esse Salmo 23 diz que ainda que eu que andemos pelo vale da sombra da morte, aí já não é Ele que te levou, não é Ele que te tomou pelas mãos. Às vezes você mesmo, por iniciativa própria, você sai do propósito, você segue no seu próprio entendimento. E aí você se encontra no vale de sombra da morte. Ninguém te guiou, o Senhor não te guiou. Você mesmo foi, pelas suas próprias decisões, com base no seu livre-arbítrio. E agora, como é que faz? Ele te diz: não temas mal algum, pois eu estou contigo. Ele não te abandona. Não é aquela história: olha, agora te vira aí, tu fez essa dívida, tu paga. Aprontou, agora resolve o teu problema, é você para lá e eu para cá. Não, Ele está conosco, Ele continua conosco. Eu posso ouvir um amém? Esse é o Deus a quem nós servimos. Deus não nos abandona quando a coisa fica bagunçada. Talvez o homem te abandona, talvez as pessoas te abandonam, aquelas pessoas queridas que você ama, né? Te abandonam.
O homem é falho, né? Mas não olhe para o homem. Olhe para o Senhor, porque Ele não te abandona. Ele continua com você. Ele largou Isaac na mão? Isaac mentiu? Não. Isaac deixou de ser homem de Deus? Não. Vacilou. Mas Deus continuou sendo o Deus dele. Deus continuou amando Isaac. Às vezes as crises nos levam a fazer isso, né? Ir para longe do Senhor, ir para longe dos irmãos, ir para longe da célula, para longe da palavra. Pastor, eu não fiz esse jejum. Eu só lamento por você, porque você perdeu a oportunidade de fazer parte num grande mover e experimentar das maravilhas do Senhor, pois é um tempo que não volta mais. Quem aproveitou, aproveitou. Existem oportunidades que são únicas na nossa vida. E uma das minhas orações é, e eu termino falando isso: Senhor, não deixa passar as tuas oportunidades na minha vida. Não deixa, eu não quero perder, Senhor, as tuas oportunidades. Eu não quero perder o mover de Deus na minha vida. Mesmo que você esteja passando por crise, saiba que a crise é útil. Sim, ela é útil, porque ela te leva e te conduz a uma lucidez, a uma total dependência do Senhor. Te leva a contemplar a Cristo e viver uma vida transformada por Ele. Lembra a crise que o filho pródigo passou? Diga comigo: quando o dinheiro acabou, ele voltou. Ele voltou. Se o dinheiro acabou, meu irmão, volta para o Pai. É a casa onde tem pão. Nós estamos aqui e vamos servir o pão e o vinho hoje, em memória dele. Esse é o lugar aonde aqueles que têm fome são convidados a vir para comer e beber de graça. Em nome de Jesus, quero te convidar a ficar de pé. Pode haver fome em qualquer outro lugar, mas na casa do nosso Pai, do nosso Deus, não há fome. E às vezes você não tem fome. Às vezes você não tem fome de comida, de dinheiro, essas coisas, embora esteja precisando, mas você está precisando de uma palavra de Deus, de uma palavra de fé, de ânimo, para alinhar as coisas na sua vida. Eu queria te convidar nesse momento a fechar seus olhos. Esqueça quem está do seu lado, volte-se para o Senhor. A Bíblia fala que nós somos abençoados mesmo e apesar das circunstâncias. Sabemos que o diabo, ele tenta destruir tudo que Deus construiu e constrói. Ele tenta destruir os casamentos, ele tenta destruir as vidas, ele tenta destruir os propósitos. Mas eu quero te dizer hoje, o nosso Senhor é maior. Queria pedir que os servos se posicionassem aqui com a mesa da ceia, preparassem para servi-las enquanto cantamos um cântico de adoração ao Senhor. Eu quero ler com vocês Salmos 35, 27. Salmos 35, 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O Senhor, Ele cuida de você. É o Senhor quem te abençoa. A Bíblia fala que Isaac semeou e prosperou. Então, nós somos abençoados porque nós semeamos. Semear e colher, irmãos, é a maneira de Deus nos fazer prosperar. 21 dias desfrutando da sua palavra. Oh Deus, 21 dias orando, desfrutando de intimidade contigo, perseverando, aprendendo em fé a prosseguir, ó Deus, e receber aquilo que é promessa nossa.
Pai, obrigado por cada milagre, por cada cura, cada porta aberta. Ó Deus, cada sustento do Senhor na vida da tua igreja. Senhor, e cremos que aqueles que ainda não receberam permaneçam firmes. Como o pastor ministrou aqui hoje, irão prevalecer em tempos de crise e vão prosperar a 30, a 60 e a 100 por um, e vão ter o cêntuplo de tudo que creram e investiram no Senhor, em nome de Jesus, amém? Os irmãos possam ter um restante domingo abençoado, amém? Possam ir em paz, descansa no Senhor, em nome de Jesus.